Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão da segunda SDI, essa tarde do dia 4 de abril de 2019. É com muita satisfação que eu cumprimento os ilustres pares, a ilustre representante do Ministério Público, os ilustres advogados aqui presentes para eventuais sustentação. Os alunos em função acadêmica são bem-vindos, espero que tenham bom proveito na sessão, e cumprimento também os zelosos servidores. Gostaria de constar em ata nossos votos de congratulações com o eminente desembargador Emerson José Alves Lage, pela passagem do seu aniversário, a ocorrer 17 de abril de 2019, com os votos de muita saúde, muita paz, tranquilidade, muito dinheiro no bolso, e tudo de bom. Saúde. Muita saúde. Amém. Da loteria. Então, Senhor presidente, eu poderia fazer claro, tem a palavra, eminente desembargador Zé Eduardo. um rápido registro Perfeitamente, de doutor. profundo pesar, senhor presidente, para o falecimento do pai de um colega nosso, magistrado, um grande amigo, magistrado no TRT da 4ª Região, Ari Marimon, o Marim Marimon Filho, o pai dele, também Ari Marimon, faleceu. Gostaria de fazer o registro e solicitar que enviasse a Sua Excelência O ofício com os votos de condolência será feito. Depois os dados direitinhos você passa para você pega e coloca. E a adesão dos ilustres pares e do ilustre representante da OAB também está se manifestando. Perfeitamente. Será feito o registro também da adesão da OAB. Presidente. Alguém mais quer fazer uso da Sim, palavra? Eminente desembargadora Rosemary. Infelizmente, também nesse mesmo sentido, do voto de pesar, mas sempre consolador para a família, do pai do nosso colega de primeira instância, o Jonatas. Eu só peço para que verifique com exatidão o nome do pai, mas isso aconteceu semana passada. Perfeito. E nós todos já o cumprimentamos em lista reservada, mas a gente queria fazer esse registro Claro. também. Então, também, votos profundos, pesar, falecimento do nosso colega. Senhor presidente, Jonas, adesão do Ministério Público, dos ilustres pares e da OAB. Senhor presidente, pela ordem. Dosval Tadeu, com a palavra, excelência. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar ao nosso colega desembargador Mauro Tibal, que foi nomeado como membro da diretoria do Instituto Academia Brasileira de Previdência de Direito e Prosseguridade Social. Certo. E também um voto de congratulações pela passagem do aniversário natalício na última segunda-feira do doutor Márcio Vidigal. Perfeitamente. E gostaria que constasse em ata, Claro. e também ofício para o doutor Mauro Tibal não precisa. Meu Tibal não precisa. doutor Agora para o doutor. Então, mais esse registro também. Adesão do Ministério Público, dos ilustres pares da advocacia, oficiantes do nosso querido vice-presidente, né? Dos votos de congratulações feitos na sessão. Obrigado, Muito doutor. obrigado, senhor. estão com sangue nos olhos. Você falou até na nossa sessão. Né, meu tio? Então, eu concedo a palavra à nossa ilustre secretária para proceder ao pregão dos Não vai processos, ser nada, não. com a preferência, Ela né, vai tirar dos de letra. processos Eu que já têm fiz 14. inscrição de advogado para a sustentação. Na sala das 14 horas, é o processo número 6 da pauta. Mas eu tenho aqui também, Ação tá? rescisória 11.130. Relator excelentíssimo, juiz Vitor Salim de Moura essa. Obrigado. Autor, Astério Estampas e Ferramentas Eireli e réu Jarba Santana de Souza. Processo número, ação rescisória 11.130, o processo número 6 da sala, ação rescisória das 14 horas. Inscrição para sustentação oral, doutor Arthur de Paula Costa, pela autora. O ilustre advogado, doutor Arthur, está presente. Defende os interesses da autora, Astério Estampas. Só um minutinho, doutor. Sabe onde eu conheço? Que eu vou ver se eu se lembro você. O
O ilustre advogado tem a palavra, tempo regimental para sustentação oral. Senhor desembargador presidente, em nome de quem cumprimento os demais membros julgadores da Igreja Turma, boa tarde. Boa tarde. Excelências, presente ação Bom, é uma coisa que... sim, em torno de uma matéria simples, que é a parte final da decisão do acórdão, que proferiu uma decisão que está gerando um enriquecimento ilícito do reclamante, indevido do reclamante, e está contra o previsto no artigo 118 da Lei 8.203 de 91, o que está acarretando aí um julgamento ultra petita. No primeiro caso, é importante esclarecer e salientar que, na petição inicial do reclamante, ele postula um pedido exclusivo de indenização substitutiva até a data final dessa estabilidade, que se encerraria no dia 30 de junho de 2017. Quando da prolação do acórdão, ele determinou que fosse realizado o pagamento de forma indenizatória até a efetiva reintegração. No momento da prolação do acórdão, esse período ainda não tinha se esgotado. Foi feito um embargo de declaração em que não surgiu um efeito modificativo, e, com o decorrer do processo, esse período, né, se esgotou, e o prazo de indenização que constou no acórdão foi se estendendo, o que está gerando aí um pagamento da indenização de 1 ano além do que estabelece o artigo 118 da submencionada lei. O que se pretende aqui é justamente a rescisão dessa parte do acórdão, no sentido de limitar essa indenização até o pedido inicial, que é justamente o dia 30 de junho de 2017. É importante esclarecer também, Excelência, que no processo principal já tem um cálculo em que o perito está embasando nesse acórdão e que está gerando justamente esse valor excessivo aí, e está impossibilitando até mesmo a reclamada de garantir o juízo por dificuldade financeira e, por via de consequência, embargar e discutir essa matéria também na primeira instância. Então, isso é o que se pretende. Obrigado. Perfeitamente. Atua nesta ação rescisória como relator o eminente juiz convocado Vitor Salino. Tem a palavra, excelência. Senhor presidente, eminentes julgadores, eu vou rogar a vênia a todos para ir diretamente à conclusão, que é no sentido de rejeitar as preliminares de inadequação da via eleita e a impugnação ao valor da causa arguídas em defesa, admitir a ação rescisória e, no mérito, julgá-la improcedente. A autora está sendo onerada com os honorários advocatícios, e o depósito prévio realizado deverá ser revertido em favor do réu. É como voto. Perfeitamente. Parece que tem umas anotações aqui de destaque. Eminente desembargador Paulo Chaves Correia Filho lança que está vencido apenas quanto ao prazo de suspensão, né, da cobrança dos honorários. Tem essa. E o eminente desembargador Emerson José Alves Lage está acompanhando a referida divergência. O relator da rescisória deu prazo de 2 ou de 5 aqui? 2. Vossa Excelência, em tese, estenderiam para 5, que é o prazo do CPC. Aqui houve um consenso nas últimas sessões, a gente dá a parte mais benéfica, que seria da reforma, que seriam 2 anos, né? Aí fica vencido, então, os eminentes embargadores Paulo Chaves e Emerson, com relação à suspensão da cobrança dos honorários, o prazo da exigibilidade. Então, assim se decide. Posso concluir o julgamento? Assim se decide, então. Muito obrigado, boa tarde. Por quê? Tem alguma anotação dela? Ela não manifestou, né? Prosseguindo por obséquio. Processo número 3 da pauta, ação rescisória 10.693, relator excelentíssimo, desembargador Júlio Bernardo Carmo,
autor Alziro Zarô Jorge Campos e réu Metasider Limitado. Processo número 10.693, inscrição para sustentação oral, Dr. Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira, pela ré. Doutor Cláudio? Cláudio, isso. Está presente, doutor Cláudio? Parece que está ausente. Legião da boa vontade. Estando ausente o ilustre advogado, vou apenas proceder à leitura da conclusão. Eu admito a ação rescisória, eis que atendidos os pressupostos legais específicos. Conheço também da defesa apresentada. Rejeito a preliminar invocado pela ré e, no mérito, julgo improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, nos termos do disposto no parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT. Custos processuais pelo autor, no valor de R$ 400, calculado sobre R$ 20.000, valor atribuído à causa inicial. Isindo, eis que a ele foram concedidos os benefícios da justiça gratuita. Eu anoto também aqui aquela divergência clássica com relação ao prazo, né, da suspensão da exigibilidade, né, Márcia? Nós vamos fazer esse registro. Eminente desembargador Paulo Chaves e eminente desembargador M. José Alves Laje. Então, assim se decide, já feitos os registros da discrepância. Prosseguindo por obséquio. É o processo número 1 da pauta, agravo regimental 10.535. Agravante Tair Machado Souza, agravado Daniel Henrique Udes de Oliveira e outros. Relator excelentíssimo, desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes, agravo regimental 10.535. O ilustre advogado está defendendo os interesses da agravante. Mas aí está Ambos invertido, os hein, advogados estão presidente? presentes. Presidente, Então, o ilustre, pois não. na capa está invertido. Está como se Tair Machado fosse o agravante. Como é que Na é? verdade, o agravante é a parte adversa. Daniel Henrique Uri. O agravante é o Daniel Henrique Wilson. O agravado é o Altair. O agravante aqui é o autor da rescisória, só me engano. Exato. É. Tem um erro Então, material. o agravante aqui é Daniel Henrique Wilson. O ilustre advogado do agravante Daniel Henrique tem a palavra tempo regimental. Ele está pelo Daniel. Não, o agravante aqui é o Daniel, não é o Altair, não tem que inverter. O Fabrício é depois. Com a palavra, o ilustre advogado, tempo regimental para sustentação oral. Excelentíssimo desembargador presidente dessa egrégia sessão, segunda sessão, excelentíssimos senhores e senhoras desembargadores, componentes dessa egrégia segunda sessão, senhora representante do Ministério Público, doutor representante, ilustre secretária, colegas presentes, estudantes. Senhor presidente, cinge-se o presente agravo interposto em relação à questão do conhecimento da presente ação, eis que ela não havia sido preenchido os requisitos previstos no artigo 4º da Instrução Normativa do 31 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne ao depósito feito sob o valor correto. E entende também que foi feito o depósito, claro, em valor inferior, falou que foi feito o depósito de R$6.000 sem aplicação da correção monetária, e esse é o aspecto principal do recurso do agravo de instrumento pelo não conhecimento. A questão em relação à liminar que foi deferida na presente ação, a ajuizada, ação rescisória ajuizada, nós, o trabalhador, ora agravante, então recorrido, ele alega que não haveria motivos para que se fosse impedido o direito de se pleitear o depósito, o recolhimento de até 30% na remuneração do trabalhador,
como foi requerido e como foi deferido, eis que demonstrado nos autos que todo o patrimônio deste trabalhador está constrito a outras penhoras de outros processos do qual ele é réu, e, nesse sentido, não haveria como se assegurar a garantia desse trabalhador de ver o seu crédito trabalhista, natureza alimentar, liberado em seu favor. De outra sorte, percebe-se que o trabalhador tem 3 empresas em seu nome, o agravado tem 3 empresas em seu nome, e essas 3 empresas tiveram seu funcionamento parado em detrimento, evidentemente, do alto salário que percebe como vice-presidente do Cruzeiro Esporte Clube, fato de conhecimento público e notório, e que, ao abrir mão do funcionamento das suas 3 empresas, percebe-se que o montante que o mesmo recebe no Cruzeiro Esporte Clube, nada impediria que fosse, então, retirado desse valor 30%, para que se até atingir o montante devido ao trabalhador. Então, são todos os argumentos aqui lançados, inclusive do próprio objeto da ação rescisória principal, no principal da ação rescisória, no que concerne também a inexistência a impossibilidade de modificação de questões fáticas, e no mérito, tudo comprovado e conforme acordo da 5ª turma, inclusive existe nos autos a comprovação de acórdão, onde o próprio juiz relator, o ilustre juiz relator, em decisão do substituto convocado para julgamento em outros processos, de forma unânime e uníssona, essa egrégia turma, esse julgamento se deu em 4 de dezembro de 2014, também com o réu, o ora agravado, senhor Itair Machado de Souza, era recorrente nesse processo, a adesão foi mantida, e nesse processo da relatoria da ilustre juíza Marta Halfeld, com a composição do desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios e o juiz convocado Oswaldo Tadeu Barbosa. Então, já se havia reconhecido essa despersonificação do réu, no caso, agora que é autor da ação rescisória, motivo pelo qual se pleiteia, então, que seja negado provimento da ação rescisória, que seja conhecido do agravo e provido para se afastar a possibilidade de suspender a ação rescisória, suspender os efeitos da constrição de bens do salário do obreiro até o limite fixado na legislação de 30%, como deferido pelo juízo de origem, e que seja prosseguido o julgamento da ação rescisória. É o que você quer. Perfeitamente. Agora, com a palavra, o eminente advogado do Antônio Fabrício, que defende os interesses do agravado. Tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres julgadores dessa sessão especializada, senhora representante do Ministério Público, funcionários, servidores da Casa. Esse assunto já veio diversas vezes a esse tribunal, mas hoje eu ocupo essa tribuna para tratar de uma questão relativa à prova. E é exatamente porque esse processo, já tendo uma liminar, mostra que há verossimilhança no que vai ser alegado. A ação rescisória, ela cumpre todos os seus requisitos e ela, calcada no descumprimento do artigo 27 da Lei Pelé 50 do Código Civil, ela demonstra que, para que haja a despersonificação, a desconsideração da personalidade de uma entidade, de um clube, para ir para uma pessoa física, necessita de desvio de finalidade e confusão patrimonial. E é por não haver prova dentro do processo que diga qual o valor desviado, porque se há desvio, qual é o valor apropriado, qual é a prova, aonde está a comprovação, porque o acórdão, ele trata de presunção, e ele diz, na literalidade, é possível presumir que a falta de transparência na gestão do clube reclamado pode ter permitido o uso de recursos da associação em proveito da parte dos dirigentes. E, em um julgado da lavra de Vossa Excelência Presidente, é lapidar ao explicar como se dá a aplicação dessa lei. Entidades práticas desportivas, responsabilidade,
A Lei 9.615 de 98, em seu artigo 27, dispõe as entidades de prática desportiva, participantes de competições profissionais e as entidades de administração de desporto ou ligas que se organizam independentemente da forma jurídica adotada, sujeitos aos bens particulares dos seus dirigentes. A Lei 50, artigo 50 da Lei Pelé, e as responsabilidades previstas no caput do artigo 1017 do Código Civil. Na hipótese de aplicação de créditos ou bens sociais da entidade desportiva em proveito de terceiro, não havendo, portanto, prova cabal de que, segundo o reclamado, tenha proveito próprio ou de terceiros, não há como reconhecer a responsabilidade pelo pagamento dos créditos deferidos. Quarta turma, relator Júlio Bernardo do Carmo, publicado em 6/10/2014. Então, esse caso já foi julgado por diversas de vossas excelências, e o senhor Itaí tem tido o provimento dos seus pedidos aqui, exatamente por faltar a prova, por faltar a definição dessa confusão patrimonial e do desvio de finalidade que não há. Então, com base nessa falta de prova, na questão da legislação e na verossimilhança até aqui, é que nós estamos requerendo que a ação rescisória seja provida e desprovida. Perfeitamente. Atua como relator do presidente de agravo, o eminente desembargador Oswaldo Tadeu tem a palavra, excelência. Em primeiro lugar, convém registrar, até para conhecimento dos colegas também, que não se trata de uma ação rescisória que nós estamos examinando. Nós estamos examinando um agravo regimental que está atacando uma liminar que foi concedida. Na verdade, o que se tenta aqui não é examinar a questão de fundo, se é ou não cabível, se houve ou não uma interpretação irregular da lei. Não é isso que está se tentando. Então, nesse aspecto, eu estou conhecendo o agravo regimental, ajuizado nos autos da ação rescisória de Itair Machado de Souza, e no mérito estou dando-lhe provimento parcial para, reformulando o despacho agravado, determinar a suspensão da execução após a efetivação da penhora nos autos do processo a que me refiro, em curso perante a primeira vara do trabalho de Coronel Fabriciano, do que se dará imediata ciência ao juízo de execução. Em seguida, determinando que prossiga-se com a ação rescisória, citando-se o réu para responder aos termos da presente ação, querendo, no prazo de 20 dias, quando deverá também manifestar-se sobre os documentos apresentados com a inicial. E a questão de fundo realmente não é examinada aqui, porque eu acho que não é o momento processual. Só o agravo que ataca a liminar. Exatamente. Indaga-se alguma divergência? Eu tenho, não é propriamente uma divergência, eu acresceria que fica facultado ao agravado garantir a execução, porque, nos termos do voto do relator, o agravado pode sofrer a penhora de dinheiro, então a liminar concedida anteriormente fica completamente esvaziada. Então, eu facultaria ao agravado indicar outros bens à penhora para garantir a execução. Eu continuo achando que esse assunto não é nosso. O ilustre relator quer se pronunciar a respeito, porque aqui na conclusão Excelência, houve a reformulação da liminar apenas para que a suspensão da execução seja após a efetivação da penhora. Após a penhora, mas ele não tratou de detalhes sobre como se vai se processar essa penhora. Exatamente, que eu acho que penhora, o juiz da execução tem ampla liberdade para saber como ela vai se processar. Se vai ser basta injúria. Inclusive, agora, obedecendo... se nesse interregno houver indicação de meia penhora pelo executado, o juiz vai apreciar também se é o caso de aceitar ou não. Penso eu. Eu também penso dessa mesma forma. Alguém mais? Doutora Rose.
Tem a palavra. Nós não precisamos autorizar o que ele pode fazer a qualquer momento. Isso aí está na esfera de atuação do juiz da execução. Eventual algum excesso é passivo de mandado de segurança, alguma coisa que, inclusive, nem é competência da SDI. Senhor presidente, eu vou fazer uma divergência que eu daria provimento ao agravo para caçar essa liminar. Não vejo fumaça do bom direito aqui. O que está se querendo na ação originária é reexame de fato e prova. Parte da presunção de que a transferência na gestão do pode ter permitido, tem que rever isso tudo no processo originário. Então, o que está se discutindo aqui é revisão de fatos e provas. Então, eu não vejo motivo para suspender a execução. Eu vou ficar vigiando. Parece que o que firmou mais a convicção do doutor relator é o fato de que, se realmente houver sucesso, fica difícil reaver o dinheiro que possa ser repassado para o recapitulado. Porque dinheiro que repassa para o exequente, dificilmente depois se obtém. E havendo qualquer vislumbre de possibilidades de procedência, aí dá-se concede-se eliminar para evitar esse prejuízo. Até porque no processo trabalhista não existe a figura da caução. Não, claro. Eu consigo no vencimento. Concordo com Vossa Excelência, desde que eu tenho vislumbre a possibilidade. Respeito amplamente o posicionamento de Vossa Excelência. Estou apenas explicando, senhor, que no meu entender, no meu sentir, o que levou porque na Justiça do Trabalho não tem a figura da calção. Eliminar. Não é exigida, né? Tá. Alguém mais tem alguma outra divergência, além da lançada pelo eminente senador Dr. Enes? A minha, né, presidente, que eu fiquei vencido. A sua ficou vencido eu facultava ao agravado garantir a execução com outros bens que não dinheiro. Tá. Presidente, uma questão fática, se me permite. Então, ficam vencidos os dois eminentes embargadores. O doutor negava provimento ao agravo. Eu não faço E o política. doutor Bozon, porque acrescentaria no âmbito do agravo a faculdade do executado garantir a execução com outros bens. Matéria que é decisória já, não é? De fato, é estritamente direito de convicção. Que eu fiquei para esclarecer agora. Claro que eu posso entrar com embargo de declaração, mas pois eu não. Vossa Excelência Não, tem a palavra. É porque o único objeto que o juiz de origem tinha determinado era a penhora de até 30% do valor. Não existe mais outros bens disponíveis. Claro, a proposta do juiz distoante da turma, mas o único patrimônio disponível seria a sua remuneração perante o Cruzeiro, o qual não se sabe até quando ele vai ficar lá no Cruzeiro, se amanhã o contrato dele vai ser rescindido. 30% não cobre o valor, talvez, eu não sei quanto que ele ganha no Cruzeiro. Mas é só uma dúvida que fica, vai tornar totalmente impraticável essa questão, que já foi definido lá, que é penhorar 30% do valor do seu negócio. Essa é a execução, essa é a ordem judicial lá. Aqui, excelência, foram 2 votos vencidos, a maioria está com o relator, transferindo ao juiz da execução a análise dessa questão. Nós não estamos decidindo antecipadamente se o juiz da execução vai agir assim ou assado. Está na esfera de atuação dele. Apenas houve 2 votos discrepantes. É porque ele já agiu, excelência. Essa que é a questão. Ele já determinou que fosse penhorado na conta do Cruzeiro, na folha de pagamento, 30%. Em março. Em abril do ano passado, eles entraram com a ação rescisória, em vista dessa penhora que foi determinada pelo juiz. Então, o único... O eminente relator quer fazer alguma consideração com relação a isso ou mantém? Excelência, isso é questão de matéria de fundo, nós não podemos decidir agora em agravo de regimental. Isso será decidido no âmbito da rescisória. Não, é que está querendo saber que quando Vossa Excelência, após a penhora, está dizendo que se está direcionando a penhora para esse percentual. Não, de forma alguma. Não é nesse sentido, excelência. É que na decisão de origem, na primeira instância, o meritíssimo juiz que comanda e coordena a execução, ele já havia determinado em despacho penhore-se 30%, até 30% dos proveitos na folha de pagamento do Cruzeiro Esporte Clube. Essa já era a orientação final do juiz naquela origem. O que foi deferido na liminar foi para suspender a execução desse despacho que determinou a penhora de 30%. Essa que é a questão. Então, o juiz de lá já tinha direcionado o que penhorar e veio aos autos dessa prova. É nesse sentido que nós estamos... a questão fácil. Vai determinar que ele faça de novo isso, se ele já fez isso lá? Quando Vossa Excelência indeferiu a liminar originariamente, Vossa Excelência depois disse que corrigiu o equívoco aqui, porque não havia ainda a garantia da execução. Exatamente. Não havia garantia da execução. Exatamente. Agora é que está sendo feito o juízo de retratação no âmbito do agravo para determinar a penhora. Não é isso, doutor? Suspensão da execução. Certo, mas depois de efetivada a penhora. Após a efetivação da penhora, claro. Porque não teria como dar uma liminar de suspender a execução sem garantia do juízo.
Suspendeu assim quem, se então, decide, que vencidos os ilustres embargadores mencionados. Ah, Doutor Tadeu, a única coisa que eu observei aqui, quando Vossa Excelência lá indeferiu a liminar, já ordenou a citação. E aqui está ordenando de novo. Se ordenar de novo, vai ficar sem efeito o prazo anterior e vai correr novo prazo de 20 dias a partir da publicação deste acordo. Não seria de preservar a citação já ordenada nos autos originários? Que aqui não está sendo questionada. Não se questiona a citação aqui. E a citação já foi determinada no despacho originário de Vossa Excelência. Esse em seguida e etc. pode cair. Já apresentou até defesa. Foi não. Então seria só retirar o final da parte do A agravo. partir de Se for o caso, Em né? seguida. Se for o caso, em seguida para frente. Vossa sairia. Excelência tem razão. Nós vamos retirar, então, esse em seguida aí. Aí você perde o efeito. Para não haver dupla ordem de citação, uma anulando a outra. Foi 21 de março, senhor presidente, desculpa. Então, assim se decide, foi retirada essa parte aí. Com prazer, doutores. Vieram ocupando a tribuna. Prosseguindo por obséquio. Pois não. A última sustentação oral é a ação rescisória 11.522, de relatoria do excelente desembargador Oswaldo Tadeu Borges Guedes, autor José dos Santos Moura Neto e Recaixa Econômica Federal. Inscrição para sustentação oral, doutor Humberto Maciel Fonseca. O ilustre advogado defende os interesses do autor. Do autor, José dos Santos Moura Neto. Então, eu vou conceder a palavra ao eminente relator, desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes, para a leitura da conclusão por obséquio. Pois não, Excelência. Pedindo vênia para ir direto à conclusão do voto, eu estou rejeitando as preliminares suscitadas em contestação e, no mérito, julgando procedente em parte em juízo rescisório para desconstituir a decisão proferida pela Vara do Trabalho de Bom Despacho nos autos da ação trabalhista que me refiro e, em juízo rescindendo, proferir novo julgamento, condenando a ré a pagar ao autor auxílio alimentação nas mesmas condições e nos mesmos valores pagos aos empregados da ativa, em parcelas vencidas e vencendas, a partir de 9 de setembro de 2014, com reflexos em férias, abono constitucional das férias, 13º salários, gratificação semestral, licenças prêmios, licenças doenças, ATS, hora extra, PIPs, adicional por tempo de serviço, bem como nos depósitos do FGTS, observando, neste caso, a prescrição trintenária, as verbas rescisórias, 13º proporcional, férias proporcionais com abono constitucional, abonos e licença-prêmio, nos estritos termos do pedido inicial até sua efetiva incorporação, tudo acrescido de juros e correção monetária. Honorários advocatícios de sucumbência devidos pela ré ao advogado do autor, a razão de 15% sobre o valor equivalente aos pedidos julgados procedentes, conforme apurar em liquidação. Honorários advocatícios de sucumbência ao advogado do réu, a razão de 15% devidos pela autora, sobre o valor equivalente aos pedidos julgados improcedentes, conforme se apurar em liquidação. É o 10. A execução desta verba observará o disposto na súmula 219, inciso 2, do colento ST, e no artigo 85 do CPC em vigor, e se dará através da retenção do valor respectivo do crédito que for apurado em favor do autor em liquidação de sentença, sendo que sobejar algum débito este deverá observar o parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT, custas pela ré no importe de R$ 800, calculadas à razão de 2% sobre o valor dado à causa de R$ 40 mil. É como vota, Excelência. Pois não. O seu advogado deseja sustentar ou aguarda eventual divergência? Excelência, a questão, eu não sei como está. Eu vou aproveitar, eu vou sustentar, que eu acho de bom alvitre, ao invés de ficar intervindo. Carregou, a decisão está favorável ao Conselho mas de Vossa em relação ao ajuizamento da ação rescisória, em período anterior à reforma trabalhista, senhor presidente, eu não conheço o posicionamento da egrégia sessão, e foi ajuizada dia 6 de novembro de 2017. Eu sei posicionamento de alguns dos ilustres embargadores que aqui compõem. Doutor, assim que houver a primeira divergência, eu lhe dou a faculdade de sustentação, se houver. Mas senhor presidente, já é contrária a decisão em condenar em honorários sucumbenciais, senhor não, presidente. Não, porque no meu aqui, a única divergência que eu estou vendo aqui é... Honorário sucumbencial ao reclamante em relação à parte que foi vencido na inicial. Então, o ilustre advogado pode sustentar. Perfeitamente. Regimental.
É uma honra ouvir o sempre da tribuna. Desembargador presidente, demais ilustres desembargadores, desembargadoras, como secretária de turma, doutora representante do Ministério Público, senhora secretária. O tema que eu venho na tribuna, evidentemente que a ação rescisória, eu cito, não sei se foi memorial nesse processo, mas eu cito um acórdão brilhante proferido por essa egrégia sessão, em data recente, não tem tanto tempo assim, proferido inclusive pela doutora Maria Raquel Ferraz Zagari, de 4 de fevereiro de 2016, na ação rescisória, onde na ementa diz o seguinte: violação de dispositivo legal, procedência a partir da edição da antiga OJ 250 SDBI 1 TST, convertida em OJ Transitório 51, que ocorreu nisso 2002, toda a interpretação feita no sentido de admitir a exclusão de direitos dos empregados da Caixa, e esse foi admitido em 94, então, em 84, desculpa, então, período anterior à vigência da norma da adesão ao PAT, esse acórdão se adequa perfeitamente ao caso concreto, é o processo 10.274/92/2015, em ação rescisória, ajuizada sob patrocínio do nosso escritório também, bastante similar ao processo que ora se julga. O que a insurgência que nós temos, a discordância que nós temos em ilustre relator, é uma insurgência pontual, processual, conhecedor já do procedimento, do entendimento, inclusive de matéria publicada, de artigo publicado e de obras publicadas, inclusive pela doutora Rose, com quem dividiu, doutora Rosemary, que já dividiu palestras comigo sobre esse aspecto, é a aplicação imediata da norma sobre os honorários sucumbenciais. O nosso entendimento é que, como a ação foi ajuizada em novembro, em 6 de novembro, e a reforma trabalhista passou a vigir a partir do dia 11, então não se aplicaria a sucumbência, nesse caso, não se aplicaria a reforma, por tratar-se, evidentemente, é também conhecedora do nosso parecer, que é em relação à norma, a questão da norma da hibridez desse caso, ou seja, haveria, no caso, das normas que regem os honorários advocatícios, que é uma matéria de natureza processual e material. Então, a condenação a verba sucumbencial somente poderia ser imposta nos processos iniciados após a entrada em vigor da legislação da Lei 13.467 da reforma trabalhista. E, nesse sentido, então, o que nós vimos pedir é que nos interessa o voto proferido, à exceção, então, no caso, da aplicação de honorários sucumbenciais no que foi vencido o reclamante na presente ação, até porque o mesmo requereu a justiça gratuita no seu processo, e é o requerimento que ora se faz. Eu não sei se foi deferido pela leitura da conclusão, mas, então, nesse sentido, o que pedimos é a não aplicação da 13.467 ao processo ajuizado em data anterior à vigência da reforma trabalhista. É o que se requer, ilustres desembargadores e desembargadoras. Perfeitamente. Tem um pedido aqui, anotação de divergência. Eu vou conceder a palavra ao eminente desembargador Luiz Antônio de Paulo Ianaco para expô-la. Excelência, no meu entendimento, nós estamos diante aqui de um recurso contra uma decisão que deu uma interpretação razoável a um dispositivo legal. Eu entendo que a ação rescisória não é o meio hábil para isso, porque não há afronta à lei. Existe uma interpretação da lei e que nem é única. Existem casos de ações que são julgadas dessa forma. Entrar com ação rescisória em tudo que se entende, porque esse entendimento não é um entendimento majoritário. Todos os julgamentos tidos até hoje com entendimentos que são minoritários vão ter que ser revistos em sede rescisória. E nós estamos abrindo essa oportunidade nesse caso. Uma divergência no sentido de que a rescisória está revestindo um autêntico recurso para reformar a sentença de origem. Senhor presidente. Antes de entrar na questão da outra divergência sustentada pelo doutor Paulo Chaves, a doutora Raquel tem a palavra, parece que tem uma divergência também. Também, Excelência, eu acabei colocando no sistema meia hora antes da sessão. Eu não vi aqui. E eu ouvi atentamente o advogado da tribuna, tenho um respeito muito grande pelo trabalho que o doutor Humberto desenvolve, mas nesse caso concreto aqui, e com muito respeito ao desembargador, me parece que, como a rescisória está calcada em violação de lei, a sentença não enfrentou as questões do jeito que elas foram colocadas nessa rescisória. Na verdade, o primeiro fundamento que veio na minha cabeça ao fazer esse voto aqui é que a realidade fática, o que o juiz declarou na sentença, é que o contrato que ele tinha norma coletiva. Essa é a realidade fática. Eu acho que, ao julgar isso, a gente entra em afronta com a súmula 410, que fala que, quando é calcado em violação de lei,
não cabe o reexame da situação fática. Acho, data máxima vênia, que estaríamos fazendo isso. E eu não coloquei aqui, mas porque depois eu estava na hora de descer, violação até a 297, 1 e 2, e a 298, acho que 1 e 2, porque essa matéria não foi discutida na sentença. O juiz, hora nenhuma, discute aposentadoria, se já tinha norma. Não houve embargos declaratórios, não houve recurso. Essa sentença, nessa parte, transitou em julgado e não se enfrentou. Ora, porque se chegasse, tem a súmula tal, o contrato dele estava em vigor, veio a... Mas não, ficou silente. E a decisão de primeira instância, que é a que está sendo objeto de rescisão, da rescisória, ela só fala o seguinte, olha, ele tinha norma coletiva, descabe falar aqui se ela tem caráter perpétuo ou não, não cabe ao reclamante querer um benefício vitalício. Não fala nem aposentadoria, não discute isso. Então, eu entendo, por esses fundamentos, súmula 410, súmula 297 e 298, que data máxima vênia não cabe corte rescisório. É como voto, presidente. Eu também vou refluir da minha concordância original e sigo com os fundamentos da doutora Maria Raquel. Eu acho que não cabe para corte rescisório para esse tipo de matéria que não foi enfrentado nem na sentença, nem em grau de recurso, nem em base de declaração. Senão, nós vamos ser uma nova instância recursal, fugindo do objetivo. O eminente relator quer fazer alguma ponderação, tendo em vista as divergências até agora suscitadas? Excelência, eu vou me basear unicamente na leitura da emenda. O regramento na aposentadoria acompanha as normas vigentes na data da admissão do empregado, vedada a alteração lesiva das cláusulas contratuais, conforme interpretação conjunta das súmulas 51 e 288 da Corte Superior, de tal sorte que toda interpretação feita no sentido de admitir a exclusão do direito dos empregados da Caixa que recebiam auxílio alimentação com natureza salarial viola a literalidade do artigo 468 da CLT e o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Acho que, por si só, é explicativo. Eu também estou acompanhando da Taviano o relator, porque eu entendo que, na sentença rescindendo, originária, o juiz deixou realmente de aplicar o caso concreto a norma que o regia. E realmente, já incorporado esse direito ao patrimônio do reclamante, divisa-se aqui a ofensa frontal, no mínimo, no artigo 468 da CLT, sem falar também no 458 e no 444. Então, data vênia, eu acho que o voto, a meu ver, estaria correto, fazendo justiça à parte, mas depende, claro, do entendimento da outra maioria. Até agora são 3 divergências. Alguém mais acompanha a divergência? Vossa Excelência. Eu entendo que no caso aqui, no caso vertente, tal qual exposto pela eminente juíza convocada pela doutora Maria Raquel, eu acho que a ação rescisória não é sucedâneo recursal. No caso em espécie aqui, não houve recurso, não houve embargo de declaração, e o que faz? A pessoa, vamos supor, perde o prazo e depois ingressa com a ação rescisória. De 8 dias passa para 2 anos. Então, aquele que se sentiu favorável na decisão vai ficar com a espada de Damocles sobre a cabeça por 2 anos para entrar com a ação rescisória. Então, eu entendo por essa e por outras razões, Assinado, doutor Paulo. Alguém mais acompanha? Acompanha a divergência. Acompanha. O doutor Paulo também está acompanhando a divergência. Então, até agora, 4, né? Isso. Cadê o outro? São 4, 1, 2, 3. 4. Alguém mais acompanha a divergência? Doutor Rodrigo também? Ministro Senador Rodrigo também acompanha. Presidente, eu só divirjo dos honorários de advogado. Eu dou razão ao advogado do autor, porque eu verifiquei que a ação foi ajuizada mesmo antes da reforma, então eu excluo honorário de advogado, seja a favor de uma parte, seja a favor de outra. Mantém uma delas, porque é a ação rescisória. Mas mesmo antes da reforma já havia condenação em honorários circunvenciais. Tudo bem. Tinha até a súmula do TST que orientava isso, dizendo que na ação rescisória, que é uma ação especial,
incidir o princípio da sucumbência do CPC. A reforma apenas tornou letra de lei o que constava na súmula. E a gente sempre se curvou à súmula do TST e condenava em honorários advocatícios. Mas com relação ao... Essa sucumbência pró-rata. Pró-rata. A gente não dá. Pró-rata. Mas aqui não está pró-rata. Tem a parte da pró-rata. Deixa eu ver. Eu acompanho a divergência do desembargador Bolsonaro. Condena a ré, estou lendo aqui, condena a ré ao pagamento dos honorários mas o sucumbenciais, autor 15%. também. E só. Excelência, Pela ordem, não estou vendo honorários do autor aqui, não. Mas, assim, excelência. Aqui não tem, não. Tem sim. Está lá, devido... Está onde isso? Ao advogado do autor, a razão de 15%, do honorário de sucumbência a favor do advogado do réu. Tudo bem? Bom. Tranquilo. Podia você fazer um registro? Nós estamos com os alunos aí no plenário, desde a conhecer da Faculdade de Direito com o Sérgio Lafayette, os alunos do sétimo período. Tá. Ele está acompanhando de quem? Está acompanhando a Renata Lara. Ele está um bocado distribuído lá embaixo, junto com o meu. Tá? Prazer em te ver. Desculpe a prazer foi meu. Com muita honra que eu registro aqui a presença dos alunos da Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette, acompanhados da ilustre professora Renata Lara. Sejam bem-vindos e façam bom proveito da sessão. Quem estava com a palavra? Era eu gostaria de pedir pela ordem para encampar a divergência do doutor Bozon nesse aspecto dos honorários. Realmente ele tem razão. Divisado aqui a dupla condenação. Passou desapercebido. Então, eu gostaria de encampar essa divergência. Retira essa parte, então. Da condenação. Dos honorários, A parte do autor. A parte que condena o autor em honorários. Exatamente. O autor não sofrerá agravame nenhum de honorários, só a ré. Então, assim se decide com as divergências já mencionadas do doutor eminente desembargador Paulo Chaves, doutor Luiz Antônio Ienac, doutora Rosemary e eminente doutor Rodrigo Ribeiro. Assim se decide, então, por maioria. Da ré, o pagamento dos honorários. Ainda precisa ver com ele a forma de registro. Isso é só retirar. Do autor só. É só retirar a sucumbência recíproca. A sucumbência passa a ser única em desfavor da ré. Só isso. Tem mais sustentação? Não, né? Obrigado, boa tarde, senhores. Boa tarde. Sustentação acabou, né? Aí serão vencidos aqueles... Aqueles 3 vencidos quanto ao mérito. Doutora Ienac, Raquel e Rose. 1, 2, 3, 4. Doutora Raquel, doutora Rosemary, doutor Luiz Antônio, doutor Paulo Chaves. Não tem mais sustentação. Qual que é o processo agora? Tem alguma sustentação feita de última hora? Tem. Na sala de agravo. É o agravo, né? Tem sustentação no agravo. Ele não é dessa sala, não. É sala de agravo. Essa agravo aqui da VIX Logística? Esse aí. Ao pregão, por obséquio. É o agravo regimental 10.396. Agravante VIX Logística S.A., agravado Emerson Alessandro Ferreira, relator 396. excelentíssima juíza Maria Raquel Zagari Valentim, e inscrição para sustentação oral. Deixa eu ver quem é. Doutora Cláudia Magalhães de Souza. É o processo 11.522 da sala da sala, não. Sala de agravo. Sala de agravo, 14 horas. A ilustre advogada defende os interesses do agravante ou do agravado? Senhor presidente, do agravante? Agravante. Da VIX Logística, só uma dúvida. Seria ação rescisória o julgamento hoje? Não, aqui parece que é agravo regimental. Só agravo regimental. Eu vou conceder a palavra à ilustre relatora, a eminente juíza convocada Maria Raquel, para proceder à leitura da conclusão, que ela pode até servir de norte para uma eventual sustentação. Então, a eminente relatora tem a palavra, por obséquio. Eu estou conhecendo do agravo regimental e, no mérito, negando-lhe provimento. A ilustre advogada deseja sustentar com relação ao agravo? Com relação ao agravo, não. Haveria sustentação com relação a rescisória. A rescisória não é o momento dela ainda. Há alguma divergência? Não, senhor. Então, a decisão é unânime. Prevalecendo, então. Doutora Ienac. Tem divergência? Tem aqui. Doutora Ienac negaria por outro motivo. O alegado documento novo é posterior.
Doutor eminente desembargador Ianaco, mantém-se? Estou retirando a divergência. Retira. Então, retirado, fica unânime. Então, Depois vocês fazem uma beleza, né? então as sustentações encerradas. Vamos agora à pauta normal. Nós vamos seguir aqui o precedente do doutor Murilo, que é o presidente, nosso querido desembargador. Vamos nos ater apenas nos que têm destaque ou divergência, porque for unânime, não há necessidade, né? É o 2 da pauta. No 2 da pauta, por favor. Ação rescisória 10.573. Relator excelentíssimo, desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Autor Ecolix Industrial Limitada e réu Luiz Nunes da Silva. Então, aqui, Esse é aquele. ficam vencidos com relação à suspensão da exigibilidade, doutor desembargadores Paulo Chaves e doutor Emes. Não, é que esse aqui é aquele que ele deferiu a justiça gratuita para o autor e não para o réu. E ele está isentando o réu, mas o réu não é beneficiado da justiça gratuita. Sei, mas ninguém tocou nesse assunto, não. Pois é, mostrou, mas ninguém tocou. Então fica como voto dele, então ok. A única anotação que eu tinha feito aqui, que não deu tempo de entrar no sistema, é que eu observei que a autora da rescisória é uma empresa, é a Ecolix Industrial Limitada. E sendo uma empresa, uma pessoa jurídica, eu sempre entendo da Tavena que empresa, pessoa jurídica, não faz jus à isenção de depósito prévio. Então, em tese, eu converteria em diligência o julgamento para determinar o recolhimento do depósito, sob pena de extinção do feito. E, se vencido, julgada procedente a rescisória, confirma-se apenas a liminar concedida, sem garanti-la até o trânsito em julgado da presente ação rescisória. Até porque, se houver recurso ordinário para o TST, aquela corte passa a pertencer à competência para decidir sobre a tutela pretendida. Apenas essa observação que eu fiz. Mas parece que a única divergência que existe aí são essas dos honorários, né? Então, podemos proclamar? Então, assim se decide. Prosseguindo por obséquio. Aqui, número 4, então. Ao pregão. Então esse aqui ficou ok, unânime? Ficou unânime. Ok. O 4 da pauta, ação rescisória 11.009, relatora excelentíssima desembargadora Rosimeire de Oliveira Pires, autor José Martins dos Reis e Ré FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Limitada. Nós temos aqui divergências apontadas, doutor eminente desembargador Luiz Felipe Lopes Bolson, eminente desembargador Paulo Chaves, eminente desembargador Emerson José Alves Laje. Os dois hoje com relação aos honorários. O eminente desembargador Bolson quer fazer alguma ponderação? Presidente, esse caso até me parece que tem um certo nexo com o outro aí que teve 4 divergências. Porque antes da reforma trabalhista, a jurisprudência sumulada do TST era no sentido de que não cabia honorário de advogado, a não ser no caso do reclamante assistido por sindicato. Então, algumas turmas aí andaram inventando data vênia, honorário de advogado, antes da reforma trabalhista. Eu entendo o seguinte, não há interpretação razoável da lei contra a súmula do TST. Então, como houve essa condenação em honorário de advogado, antes, em processo anterior à reforma trabalhista, eu rescindo a sentença para extirpar esses mesmos honorários de advogado. Eu, agora, tinha feito uma anotação até convergente com Vossa Excelência, anotando que a juizada da reclamação trabalhista, antes da vigência da Lei 13.467/17, ou seja, em 2015, a referida lei não tem aplicação ao caso concreto revolvido na ação trabalhista originária, aplicando-se, sim, as regras da assistência judiciária previstas na Lei 5584/70, pelo que, em tese, julgaria procedente a rescisória para anular a outra decisão rescindenda e, no juízo rescisório, expungida a condenação em verba honorária. A violação à norma jurídica manifesta porque o juiz aplicou lei ordinária
que não tem pertinência com o caso concreto. Mas a douta relatora deixou bem claro, para sustentar o voto dela, que a matéria era muito controvertida na época. E só depois o TST lançou a instrução normativa, dando um parâmetro para se seguir, que não se aplicaria. Mas eu dou a palavra à douta relatora, que é quem tem a autoridade para discutir o assunto, que ela profundamente não por processo. isso. Eu entendo que o colega Bolson teria razão se essa sentença tivesse sido feita antes da nova lei. Mas a sentença foi proferida em abril de 2018. É a típica discussão do direito intertemporal. Na época que essa sentença foi prolatada, não tinha saído a instrução normativa. E havia entendimento. Tinha uma polêmica. E havia entendimento de que a norma de regência era a norma da data da prática do ato, no caso, a sentença sucumbencial. Depois, inclusive, era o meu entendimento doutrinário, mas, evidentemente, com a instrução normativa, passou-se a tomar outro rumo. Me curvei. Eu acho que essa matéria é de dissidência jurisprudencial, mas é um tema controvertido, absolutamente cabível dentro dessa controvérsia na época da prolação. Portanto, mais uma vez, nós nos encontramos aqui com a seguinte situação. Nós vamos ser juiz recursal? Esse é o ponto. Eu retirei a divergência, Excelência. Eu apenas li aqui o que eu tinha feito a princípio. Mas eu retirei realmente, porque depois me convenci dessa divergência, que o esclarecimento da matéria só veio supervenientemente. Exatamente. Em grau recursal, nós iríamos sim reformar. Data vênia, o TST nunca disse o contrário. Ele sempre disse que só cabia quando assistido por sindicato. E a instrução normativa apenas ratificou o que o TST disse sempre. Ela não tem efeito de súmula. Com toda a vênia, a instrução normativa é clara no sentido de ter sido editada com o objetivo de tratar de temas ligados a direito intertemporal, e há um artigo específico nessa instrução que diz que se aplica a nova norma apenas para as ações ajuizadas após a lei. Então, ela é clara, sim. Esse entendimento do TST é entendimento antes da vigência da Lei 13467. Então, não consigo encontrar esse fundamento jurídico do desembargador Bozon. Porque não se trata de uma sentença anterior. O problema é esse. A matéria é controvertida. Alguém mais acompanha a divergência? Senhor presidente, se fosse o caso de... Eu acho que a instrução normativa não muda nada, porque o parâmetro tem que ser uma súmula. A instrução normativa tem natureza administrativa, vamos dizer assim. A gente não existe necessidade de se vincular a ela ou não. É uma instrução normativa. Então, para mim, é indiferente a existência da instrução normativa. Mas, se a questão fosse anteriormente à vigência da reforma trabalhista, aí a súmula é claro. Depois da reforma trabalhista, aí começou a controvérsia, que juridicamente não foi dirimida ainda, né, por súmula, só por instrução normativa. Então, como foi proposta depois, e aí sim reabriu a controvérsia, aí eu ia acompanhar a divergência do eminente desembargador Bozon, mas eu peço vendo para acompanhar a relatora. Então acompanha a relatora, né? Alguém mais acompanha a divergência? Podemos proclamar o resultado? Então, fica assim, vencido o eminente desembargador Bozon. A decisão é por maioria. Há vencidos também com relação à verba honorária, né? Aquela divergência clássica do doutor Paulo e do doutor Lemos. Assim se decide. Solidários. Próximo, né? Próximo. Processo número 5 da pauta, ação rescisória 11.042, relator desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes, autor José Maria de Souza e réu SL Serviço de Transporte Limitada e outros. Eminente desembargador Emerson de Alves Lages tem uma anotação. Excelência, Vossa Excelência tem a palavra. Vossa Excelência acolheria a preliminar. A questão daquela cabimento da ação. Número que é esse? Esse é o 11.042. 5 da pauta? É uma manifestação já recorrente minha, a questão da admissibilidade da ação rescisória para anular acordo.
Sem É maior anulatória. Então podemos proclamar vencido, doutor Nessa Enes? preliminar de carência. É que eu acompanho. Agora é o 9, né? Então, vencido, doutor Enes, nesse tópico, a decisão é por maioria, prevalecendo nesse aspecto o voto do relator. Próximo, por favor. Mas eu nunca uso isso. Ele extingue em relação a esse réu aqui. Os termos, eu acho que não tem nem só que eu acho que Isso aí houve apenas um erro material, até anotei aqui. Deixa eu ver aqui onde é que está o papel. Fundamento meritório, né? 485. E excluir. O Supremo devia ficar calado, né? Entender? Esse voto é o... Qual que é esse aí? Qual o nome da pauta? Esse é o 5 da pauta. É o 5. A conclusão, não é isso? Você está jogo extinto, prioridade, no centro das novas. E o artigo correto é o qual? É o 485. Eu anotei, mas eu não sei onde eu coloquei a anotação. É o 4. Tem que corrigir lá, né? 4 o quê? É o 485, inciso 6. Do CPC, né? Isso. Eminente relator, desembargador Oswaldo Tadeu, a gente está observando que parece que houve apenas um erro material na menção do dispositivo, na conclusão do voto, onde faz menção à extinção do processo e resolução do mérito, reporta-se ao artigo 966 do CPC. E parece que a incidência seria por ofensa na forma do artigo 485.6 do CPC, só isso. E não 966, que apenas regula o cabimento da rescisão. Pois não, vamos retificar. Pois não. Artigo 485, inciso 6 do CPC. Então, assim se decide. Ok. Processo 7 da pauta. Ação rescisória 11.284. Relator excelentíssimo desembargador Rosimeire de Oliveira Pires. Autor Clélia Alves Teixeira e réus Bradesco Vida e Previdência S.A. e outros. Processo 7 da pauta. No 7 temos aqui deixa eu ver se tem uma outra aqui. Tem a divergência clássica dos honorários, doutor Paulo e doutor Enes. Não sei se o doutor Arroz já corrigiu isso no voto, mas constava no voto uma conclusão, onde deveria constar juízo de admissibilidade. Estou apenas sugerindo que onde conste a conclusão, faça a substituição do cabeçalho conclusão pelo de juízo de admissibilidade. Não sei se já foi percebido. Doutor, como é que é? Então, assim se decide. Como é que é? Eu não compreendi o que foi. As folhas 3 do voto que me passaram, está lá, juízo de admissibilidade. Aliás, já está em cima, mas rejeita a impugnação. E tem uma conclusão sobrando aqui. Não está sobrando, não. Se o senhor quiser, eu tiro esse estilo. Não, é uma conclusão da admissibilidade. Não estou concluindo mais nada. Estou concluindo a admissibilidade. Porque geralmente era só para separar. Não, é tanto que ela está em. Não, porque se induz a erro, porque geralmente a gente só conclui no dispositivo. Tem problema, a Vossa Excelência não. pode concluir onde bem entendeu, apenas entendi errado. Eu, na verdade, assim, de alguma forma, eu acabei seguindo a doutora Maria Laura, porque ela também, a cada tópico, ela dá fechamento. Então, eu quis dar o fechamento de admissibilidade. Mas se acham que eu tiro não, porque isso aí induz, assim, a gente olhando uma conclusão, a gente está sempre de olho no dispositivo. Não é a conclusão final, agora, é a conclusão da admissibilidade, porque tinha uma impugnação. Não só ia acontecer a conclusão em cada dispositivo, não, em que pesa não tem problema nenhum para mim, presidente. Eu retiro, não tem problema nenhum. Só faço menção ao seguinte, mais um caso em que eles pedem relação, vínculo e quer discutir. Aqui nós vamos virar juiz. Não, tranquilo. A decisão não, só parece que eu fiz essa. Nós não tinha visto que lá em cima já tinha o juiz de admissibilidade. De fato, já estava expresso lá. Juiz de admissibilidade eu não vi. Não, tem problema. Vou tirar, não tem problema. Não, é porque nós estamos acostumados à nossa próximo, turma. por favor. Mas eu não, é o número 8 da pauta, ação rescisória 11.359. Relator excelentíssimo, desembargador Paulo Chaves Correia.
Autor Antônio Pires Azevedo Júnior e ré Maria de Fátima Gonçalves Moura Correia. 8 Nessa da pauta. rescisória também tem a divergência do eminente desembargador Emerson com relação à exigibilidade. honorários, Então, consta aí a divergência e prevalece Está ok. o voto do relator. Prosseguindo. Pois não, é o 9 da pauta. Ação rescisória 11.365, relator excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo Carmo. Isso aqui realmente houve um acordo judicial, apenas eu estou observando que a MGS, que pese tenha participado, feito o acordo, ela não se manifestou na rescisória dela desistindo ou requerendo a extinção. Por isso que eu estou julgando normalmente a rescisória. Agora, se a douta maioria entender que é o caso de tornar assim objeto em face do acordo, para mim tanto faz. Senhor presidente, só tem uma questão Tem a preliminar palavra, aqui. excelência. Eu participei de julgamento, não como relator. Eu sou impedido? Como é que está aqui a sessão está entendendo? Não, quando Vossa Excelência participa do julgamento no acordo, não é isso? Sim. Não está impedido. Só quando é relator. Se bem que o regimento alterou isso. Né? Revisor também. O regimento parece que deu um alcance revisor. maior, não foi? Artigo 93. O regimento agora leva ao impedimento. Antes não podia figurar como relator nos termos de uma súmula antiga do Supremo. Tem um ED aí relatado pela Maria Lúcia. Eu sou suspeito, viu? Tá. Para evitar dúvida, eu vou me declarar. Vossa Excelência, então, está impedido. Porque, na verdade, o PJE não tem revisor. E eu sou revisor, desembargador Emerson. Perfeito. Então, para evitar dúvida, eu me declaro. Então, registro de impedimento eminente. 93 diz o seguinte. Eduardo. A douta maioria entende como? Posso julgar a rescisória ou vocês querem tornar assim objeto? O artigo 93 fala assim, não poderá atuar como relator ou revisor o juiz que tiver sido relator, revisor, redator do acordo. Viu? Nem relator, nem revisor. Revisor aqui, mas ele não é revisor. Pode não, Pepe. Eu entendi revisor lá. Na original. Relator, revisor e redator. 93. Pode não. Nem eu falo. não tem relator, então é Só um minutinho, por favor. Está lendo o regimento? Nas ações rescisórias, não poderá atuar como relator ou revisor o magistrado que houver sido relator, revisor ou redator do acordo ou tiver proferido a decisão rescisória. Então, aqui, sabe por quê? Porque vocês me enquadraram nisso aí e eu perdi uma rescisória, porque entendiam que eu estava impedido. Eu trouxe a rescisória para julgamento. Tem que ser designado, sorteado, eu tinha procedido a decisão do acordo. Não, mas aí o senhor está impedido. O senhor foi o redator. Não, estava impedido para ser o relator, não. Mas não de participar do julgamento. Então, no caso dele, não incide, né? Não é o caso. Mas ele quer só é impedido quem foi designado o relator, quem foi designado. Se tem essa designação, não tem impedimento. É isso que eu estou consultando a douta A turma. condição do revisor é especial, não é do mero segundo votante. Ele atua no processo, inclusive, no processo da pauta. Então, o mero votante da sessão não se iguala a revisor. Então eu estou julgando a rescisória, viu? Depois, lá com relação a esse acordo, Se eles você não decidem. for o redator do acordo e não Peço foi o tem aqui relator o designado Pedro de objeto e não há caso doutor Lemos. designação Posso de escrever revisor assim. nesse tipo de processo, A não ser que todos não encantem. O CPC fala Hein? sempre, originário não tem mais a preferencialmente, decisão, aquele que ela não está sendo participou do substituída pelo julgamento. Está sendo CPC feito pelo fala, acordo. Só que regimento quem não. não Então, participou se aqui, não- nem pediu a desistência ou a extinção, foi a como MGS. relator Ela pode designado. ter feito E é acordo. quando possível também. Tribunal pequeno que Aí, se ela for vitoriosa, ela teria que entrar com outra rescisória para desconstituir o acordo. Perante o Sejus, que é uma um acordo. A rigor aqui o ânimo é de Piauí, desistência. por exemplo, que é a Pode terra ser do meu útil. pai, Se ela tem entrou pra mais acordo, desembargador que Caminho não faz. pode para mim, tanto faz. Ou julgar, ou perder o não está seguro de que foi feito. Então, apenas consulta aos eminentes pares nesse processo aqui, que houve o acordo realmente das partes, mas a MGS, não, que é autora da rescisória, ela não se manifestou na rescisória, noticiando o acordo, nem pedindo a desistência ou a extinção. Mas o doutor Emerson entende que está irremediavelmente sem objeto a rescisória. O que a doutora Maria entendeu em campo. Eu já julguei por julgar.
porque, de qualquer maneira, não vai surtir efeito, porque já tem o acordo superveniente, julgado ou não a rescisória, o que vai prevalecer é o acordo lá de R$130 mil. Mas o que a maioria prefere? Tornar-se em objeto ou posso julgar a rescisória? Pode ser objeto que pode dar problema. E só teve uma decisão depois do acordo de rescisória. Mas ninguém comunicou nada. Eu acho que perdeu o objeto. Eu acho que perdeu o objeto. Perdeu o objeto. Quem comunicou no processo a existência do acordo é o réu, é a ré. A MGS não. A MGS não se manifestou na rescisória. Se a gente tem dúvida, eu só a preferiria retirar reclamante de que foi pauta, beneficiada abrir pelo vista pra parte acordo. contrária, Porque quando vem a comunicação de ambas as partes, eu torno sem objeto a rescisória, julgo prejudicado. Então, quem sabe por cautela da vista, doutor, porque nós julgamos com, eu acho que no mínimo da vista, para a outra parte se manifestar. Por isso eu coloquei aqui, ou se há converter em dúvida. diligência para dar vista. Pois é. A sentença, a execução lá de baixo, Uai. foi substituída. Nós julgando depois do Decisão processo. transitada em julgado, deixou de alterar aqui, se primeiro. Então, vamos nesse sentido, eu vou converter em diligência, a doutora maioria concordar, e conceder vista à MGS para ratificar o acordo. Pode ser? Então, convertido em diligência para ser intimada. Para ratificar, para dizer sobre para ratificar o acordo e dizer expressamente se desiste da ação rescisória. Se ela desistir, não, se ela desistir, aí monocraticamente o jogo logo e fica prejudicado o julgamento. Então, por hora, não tem nada de fato. Está sendo retirado. Doutor Júnior. Ele quer um impedimento por outro motivo. Esse acordo foi do primeiro ser justo. E que esse acordo não foi do segundo, foi do primeiro ser justo. Que aí constou o segundo. Acho que foi um erro material. O ser justo aqui anulou. O primeiro ser justo. Tem que olhar Mas eu vou dar a vista para espancar essa dúvida aí. Vou colocar aqui, ó. Convertido em dirigente. Se possível. Convertido. Isso aqui, a gente tem que pedir a progressão. Que tem tribunal pequeno. Pois é, mas deram uma cagada, o cara foi rápido. Convertido em dirigente. Vista, né, doutor? Precisa de voltar para o Não tem vício nenhum. Bobear. Deixaram o relator. Não tem problema. Só converte em diligência, então. Dá, não. Pode. Coloca assim, tendo em vista o acordo anunciado nos autos, o relator converte o julgamento em diligência, determinando a imediata conclusão dos autos. Aí vai ser concluído. Aí, na conclusão, eu mando manifestar por despacho. Se desiste, ó. Próximo é o processo. Número 11. Não, agora é o 9. 9, desculpa. Perdão. Desculpa, é o 11. É o 11 mesmo. Ação rescisória 11.634. Relator excelentíssimo, desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Nós temos apenas as divergências clássicas do doutor Emerson e do doutor Paulo, assim se decide, feitas essas anotações. Seguinte. Está o 12, impedido da doutora Rosimeire. Pedido da doutora Rosimeire. Ação rescisória 11.659, relator excelentíssimo, desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Pedido, doutor Paulo Chaves e doutor Emerson ficam os vencidos. E eu apenas observei aqui a anotação, folhas 2, 5º parágrafo, onde está escrito a série, parece que deva se ler a severa. Só isso. Era o erro material. Esse foi o 12. Próximo. E último. 13 da pauta, ação rescisória 11.740, relator excelentíssimo, desembargador Luiz Antônio de Paulenaco. Acho que tem divergência aqui. Tem. Deixa eu entrar com ele. Eminente desembargador José Eduardo Regentes Chaves Júnior, ele tem uma divergência com relação à oportunidade de manifestação. Doutor Eduardo, Vossa Excelência tem a palavra. Esse é o 13 da pauta, Vossa Excelência suscitou uma divergência. Com relação aqui do problema da inépcia, Vossa Excelência está divergindo para declarar, antes de declarar a inépcia, está sugerindo uma vista para evitar a decisão surpresa, etc. Inépcia inicial por ausência.
Prazo. Não, se não se entenda, eu estou de acordo com o Certo. Achei melhor também, claro que o Vassanense tem toda razão, até porque o novo CPC agasalha realmente a decisão surpresa, etc. Nenhuma decisão pode ser feita sem ouvir a parte contrária, ainda que o juiz deva agir de ofício, mas aqui já está dando-se uma resolução definitiva à matéria, eu também ficaria com o relator. E Vassanense fica vencido. No caso, não é questão de surpresa, porque é o julgamento da questão, né? Se fosse assim, a cada momento do processo, claro, que o juiz fosse decidir, razão. Teria que ouvir a parte, e aí, posso decidir tá agora? Não, ela realmente a matéria é melindrosa. Por isso que eu volto a consultar os outros pares se querem conceder a oportunidade de vista antes da INEPS ou se vamos julgar. A maioria o acompanha. Não faço questão de bater nem proceder no dispositivo, não. Alguém acompanha a divergência, doutor eminente desembargador Zé Eduardo? Eu estou acompanhando. Quem acompanha? Doutora Maria Lúcia. Então, consignados esses dois votos divergentes, prevalece a conclusão do doutor relator. Qual o próximo? Só ED agora? Agora é a sala de... ED. Ministério Público? Tem uma sala de... Os EDs são julgados tal como neles se contém a unanimidade. Né? Exatamente. Não há divergência nos EDs. Mas então, tá ok. Alguém mais quer fazer uso da palavra antes de encerrar a sessão? Tem uma embaixo de declaração que acho que o doutor Bozon está impedindo. É o da FUMEC. Nós vamos constar o impedimento de Vassanense no embargo. É minha suspeição só. Constou aí a suspeição, né? Já estava impedido na ação rescisória. Esse envolvendo a FUMEC. Tá certo. É o 10.706. Anota direitinho para constar. No agravo regimental, naquela sala que tem um sozinho, tem uma divergência do doutor Ienaco. Qual pauta que é? Já pegou? É daquela sala sozinho de agravo. É de embargos. De embargos. É embargo, né? Não, é agravo regimental. Agravo regimental. Não é ED, não. Agravo. Já julgou? Já foi julgado. Tá bom. Então, antes de dar, se alguém quer fazer uso da palavra, então, declaro encerrada a sessão com os agradecimentos de praxe. Agora vamos perguntar ao doutor Emerson. Aquela dúvida nossa. Ok? Não, tá ok.